Paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E também lá em Marcos, capítulo 13, versículo 10. Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E eu quero falar um pouco sobre missões, porque estas duas palavras Deus tem colocado muito em meu coração, para falarmos sobre o ide do Senhor, sobre pregar o evangelho a toda criatura. Há muitas almas que necessitam de ouvir o evangelho. Essa é a nossa missão como cristão aqui nessa terra, pregar o evangelho a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, ainda que seja difícil. Pregue o evangelho, mesmo que você pense que aquela pessoa ela não tá te ouvindo, mas ela tá, porque você tá ali plantando uma sementinha dentro do coração dela. E a partir do momento que a sementinha ela foi pregada dentro do coração daquela pessoa, ela foi colocada ali dentro, ela vai começar a germinar, ela vai começar a crescer. Então, para isso, você precisa continuar falando, você precisa continuar falando. Ai, mas eu já tô cansada porque eu falo do evangelho, mas a pessoa não me ouve, ela não me escuta, ele não me escuta. Saiba que ele te escuta sim, porque você já plantou aquela sementinha no coração dele. E agora ela precisa ser regada, precisa ser para que ela venha ser germinada, para que ela venha crescer, para que ela venha frutificar e dar bons frutos. Mas para isso há uma missão. Continuar pregando, fala 1, 2, 3, milhões e milhões de vezes e vai ali regando aquela plantinha, aquela sementinha, ela vai se tornando uma plantinha pequena e ela vai crescendo, ela vai enraizando e ali aos pouquinhos a pessoa ela vai começando a entender quem é Jesus, ela vai começando a entender sobre o evangelho de Cristo e ela vai ali aos poucos aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes ela não vai ali ao templo quando você pede, naquele momento que você convida, ai vamos, a pessoa nega, não vai, mas ali você está plantando uma sementinha, e conforme aquela sementinha plantada, aos pouquinhos a pessoa vai sentindo a vontade de ir até o templo, de saber como é que é, de conhecer esse Jesus que nós tantos falamos, que tanto pregamos. Mas para isso a semente precisa ser plantada, para que aquela pessoa ela venha a entender quem é Jesus e não venha sucumbir ao mal, para que ela venha entender que o mal a levará para o inferno, mas que Jesus quer dar libertação a ela, ele quer dar uma nova identidade para ela, ele quer salvar a vida dela, ele quer ser o único e suficiente salvador da vida dela, porque Jesus ele quer entrar em cada coração, mas ele só vai entrar se você e eu permitirmos, se a pessoa permitir, Jesus ele vai entrar, porque a partir do momento que você permite, Jesus ele entra, porque ele não faz nada nem por força e nem por violência, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então assim, se você plantar aquela sementinha e a pessoa permitir que Jesus entre no coração dele, no coração dela, e que ele seja o único e suficiente salvador da vida deles, Jesus ele vai entrar e ele vai fazer morada, mas precisamos permitir que Jesus entre, precisamos dar lugar. Então continue ali dando, sabe, a palavra, falando da palavra, fazendo aquela sementinha virar uma plantinha, continue regando e falando do amor de Cristo. Pregue o evangelho, porque o maior exemplo de missionário que nós tivemos nessa terra foi Jesus. Jesus, ele foi o maior missionário que existiu nesta terra, porque ele pregou o evangelho do Pai. Ele falou do amor do Pai a todas as criaturas. Ele não fez acepção de pessoas. Ele amou, desde o pobre ao rico. Ele amou. Só que muitos o negaram, muitos o rejeitaram. E ele veio para todos, mas muitos o rejeitaram. Mas Jesus o amou a todos. Ele pregou o evangelho, ele falou a verdade, ele pregou a justiça, o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que é um evangelho de amor, o evangelho de paz, que sara, que cura, mas também o evangelho que é justo, porque Deus é o justo juiz, e ele falou do amor do Pai.
Ele foi o maior exemplo de missionário. Depois ali Jesus fez discípulos e os seus discípulos pregaram o evangelho a todas as nações. Quando Jesus ali voltou para o Pai, os seus discípulos continuaram aqui na terra, pregando o evangelho, fazendo a missão que Cristo havia deixado, pregando o evangelho a todas as criaturas e fazendo mais discípulos e ensinando o amor do Pai, ensinando para eles quem era Jesus, fazendo com que eles conhecessem a Jesus e o reconhecessem como um único e suficiente Salvador de suas vidas. E é isso que Deus tem feito até hoje, porque a missão, ela está no coração de Deus. A obra missionária está no coração de Deus e a missão é para todos, porque Deus deixou essa missão para todos. Jesus, ele foi ao Pai, mas ele deixou essa missão para todos nós cristãos, pregarmos o evangelho a toda a criatura, falarmos do amor do Pai para todas as nações, a toda a criatura, fazer o ide do Senhor. É o que ele quer que façamos, o seu ide, falando do seu amor, pregando o evangelho a todas as nações, falando a verdade, que a verdade ela vos libertará. Porque é isso que precisamos fazer, pregar o evangelho, falar da verdade, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, e aqui ela é recheada de promessas, e somente aqui podemos encontrar a nossa paz, somente em Cristo Jesus encontramos a nossa paz. Então, não tenha vergonha, não fique tímido, não se recue. Se Deus mandou fazer, vai lá e faça. Se Deus mandou falar, vai lá e faça. Ore, peça direcionamento do Senhor, peça para que Ele venha colocar as palavras dEle na sua boca, para que Ele venha te usar como instrumento dEle nesta terra. Pregue o Evangelho, mas não fique acuado, com medo. Ai, mas a pessoa vai rejeitar. Não, sabe, não importa. Só vai lá e faça a obra do Senhor. Pregue, abre a boca e deixe o Espírito Santo tomar a sua vida. E ali pregue o evangelho do Senhor. Fale do amor do Pai. Fale de quem é Jesus, porque muitos só conhecem Jesus de ouvir falar, porque não conhecem o nosso Senhor verdadeiramente. E é o que precisamos fazer, sabe? Colocar no coração daquelas pessoas a palavra do Senhor, plantar nelas uma sementinha para que elas venham crescer e entender quem é Jesus na vida delas. Pregue o evangelho a todas as nações. Não tenha vergonha, não deixe se abater, só vai lá e faça. Faça com amor, porque a obra missionária ela é para todas. Faça com amor a obra missionária. E essa é a minha palavra até aqui. Amém.